Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma palestra do nosso Fórum SPED, os desafios na era da inteligência artificial. E hoje eu tenho o prazer e a honra de ter dois convidados ilustres aqui comigo para a gente muito importante também nesse conceito, onde nós vamos falar sobre a transformação contábil e a inovação tecnológica. Tenho aqui a presença do meu amigo Vicente Sevilha e do meu querido presidente José Carlos Fortes. Pessoal, se vocês quiserem se apresentar, cumprimentar o pessoal. Professor Vicente, fique à vontade. Obrigado, professor José Carlos. Eliane, obrigado pelo convite. Olá, pessoal, tudo bem? Que bom estar aqui no Fórum SPED, é uma alegria muito grande. Eu estou bastante animado aqui. Uma rápida apresentação, né? Meu nome é Vicente Sevilha, eu sou contador, empreendedor do segmento contábil há um tanto mais do que 30 anos, já está mais perto de 40 anos do que 30 anos, venho vivendo toda essa transformação que a contabilidade vem passando nessas últimas 3 décadas, né? E assim, só uma rápida provocação, eu nunca estive tão empolgado com a contabilidade como eu tenho estado nesses últimos anos, né? A contabilidade sempre se transformou, mas agora ela está tomando áreas muito bacanas, tenho gostado muito desse olhar que a contabilidade está sendo direcionada. Olá, bacana. Bom, primeiro também eu gostaria de agradecer aí o convite para participar do Fórum SPED e parabenizar aí o meu amigo Vicente Sevilha por essa história brilhante, né, como profissional da contabilidade, aí por mais de 30 anos. Agradecer a Eliane pela mediação aqui do nosso debate e dizer também para o Sevilha e para os nossos colegas ouvintes que eu também tenho esse histórico de mais de 30 anos, né, militando na atividade, de alguma forma me envolvendo com a área contábil. E, sem dúvida, eu percebo que hoje, nesses dias modernos, né, está muito mais empolgante você trabalhar na atividade contábil. Que pena que, para mim, como eu não estou mais no dia a dia contábil, sim produzindo tecnologia para a atividade contábil, eu gostaria também de estar envolvido no exercício efetivo da contabilidade. Mas, por um lado, eu estou muito feliz em estar tendo a oportunidade de, há 30 anos, produzir tecnologia para a atividade contábil. E, sobretudo, agora nesse mundo de modernidade, tantas inovações, e a gente está passando por esse movimento todo, ajudando a construir tecnologia para o Brasil todo. Isso, para nós, nos motiva muito e nos agrada estar aí ao lado de todos os amigos da contabilidade brasileira. Perfeito. E eu sou a Eliane César, hoje estou aqui como mediadora dessa nossa palestra, sou representante da comissão do SPED, junto com os meus amigos, a gente montou esse evento pensando com muito carinho em todos esses temas que são muito relevantes e a gente, nesse momento, está impossível, né, com tantas mudanças que vêm ocorrendo, e falar até um pouquinho, faço parte da comissão do SPED também, mas também faço parte da Forte, junto com o Zé Carlos, então a gente respira tecnologia a cada instante, então, assim, é um tema nada, a gente sempre conversa muito. Convidar essas duas pessoas maravilhosas, eu me sinto muito segura em saber que eu vou discutir um tema com essas pessoas que, com certeza, tem muito a agregar a todos nós. E para a gente começar essa discussão, o Sevilha até falou um ponto muito interessante, que ele, então, já passou por muita coisa, né? Uma história de 30 anos. Sevilha e Zé Carlos... Conta, Eliane. Nem me conta, né? Eu acompanhei só um pouquinho dessa história. Mas, assim, hoje, quando a gente pensa na contabilidade, em toda essa transformação que vem acontecendo, não só na contabilidade, mas eu acho que no mundo como um todo, né, na relação que acontece entre o prestador de serviço e o seu cliente, como é que você vê toda essa transformação da contabilidade? A gente, inclusive, já ouviu falar na contabilidade 5.0, né? Então, a gente já vem passando por várias fases. Como é que vocês veem a contabilidade hoje, depois de todas essas mudanças? Deixa meu amigo Zé Carlos começar, vai. Bom, o fato é o seguinte, uma coisa que a gente... Aliás, o título da nossa palestra aqui, do nosso debate, que é, de alguma forma, a transformação contábil e todo esse envolvimento com a tecnologia, nos lembra exatamente esse contexto de como a contabilidade se trabalhava no passado e como ela está hoje sendo desenvolvida. E a gente tem várias vertentes, tanto do aspecto do modus operandi da contabilidade, quanto a própria formação e o foco que as faculdades, os cursos devem dar daqui em diante na formação dos profissionais da contabilidade.
Outrora se formava a pessoa pensando muito na produção, na escrituração, nas demonstrações, na elaboração, né? E isso precisa ser mudado com uma urgência. Embora muita gente já esteja começando a olhar para o lado mais da interpretação, o lado mais da utilização da informação, mas ainda se precisa avançar com mais rapidez. A contabilidade tem se transformado muito, continua a mesma ciência, a mesma essência, porém, em decorrência do que se tem hoje de ferramentas para se trabalhar, nós precisamos ocupar o tempo da atividade contábil com coisas mais nobres, realmente com interpretações, com o estudo da base de dados produzido pela contabilidade. E tudo isso envolvendo naturalmente as tecnologias, que hoje são o grande aliado dos contadores, das empresas de contabilidade. Então, tem uma quantidade enorme de possibilidades para os contadores se posicionarem até melhor do ponto de vista de vender melhor o seu serviço, vender melhor a informação. E a gente sabe que a matéria-prima do mundo moderno, isso é novidade, não é novidade, todos os especialistas falam que o grande ouro, o grande petróleo, o grande ouro hoje são os dados. São os dados para você tratar, transformar em informação, conhecimento para decisão. E a contabilidade, por excelência, é um celeiro de produção e que brota muitas informações. A partir daí, a gente pode trabalhar muito as questões da decisão. Então, é um momento realmente de transformação intensa da atividade contábil, toda no suporte da tecnologia. Isso é um momento realmente muito rico para os contadores. Muito bom, Zé Carlos. Concordo muito com o que você disse. Eu, colaborando um pouquinho nessa colocação que o professor Zé Carlos fez, queria compartilhar com vocês assim, uma percepção que eu tenho. Quando nós falamos desses impactos da inovação tecnológica, as pessoas podem eventualmente se confundir, e frequentemente eu até vejo alguns colegas contadores que têm essa certa confusão, e entender que a tecnologia ela é um fim por si só, né? Que a tecnologia é algo que se basta, que o aspecto tecnológico sozinho vale, e que se eu uso, por exemplo, vou tentar colocar isso numa linguagem bem prática, né? Se eu uso boas tecnologias, meu cliente vai concordar, por exemplo, em pagar mais caro pelo meu trabalho, ou vai perceber maior valor naquilo que eu faço, né? E não é assim, a tecnologia ela não é um fim por si só. A tecnologia ela é um meio para que eu consiga transformar o que eu tenho frequentemente chamado de cadeia de valor da contabilidade, né? E essa transformação apoiada na tecnologia é que é o grande desafio no sentido dos contadores serem capazes de perceber isso. Como o professor Zé Carlos acabou de falar, é muito comum, né, que o profissional ele tenha uma formação e até uma atenção maior no processo, e essa foi durante muito tempo a grade curricular das faculdades de contabilidade, e essa foi durante muito tempo a preocupação central dos profissionais da área de contabilidade. Não pode ser mais. Não pode ser mais, não porque a contabilidade mudou, o professor Zé Carlos tratou disso, a ciência contábil e a metodologia contábil continua a mesma, mas o mundo mudou, e não apenas o mundo da contabilidade mudou, mas o mundo das pessoas em todas as áreas mudaram. Hoje em dia as pessoas, elas têm até uma vertente que podia ser tratada ou pensada como uma vertente filosófica, né? Mas hoje em dia as pessoas elas se veem como elementos, indivíduos importantes que merecem atenção. Todas as pessoas querem atenção, né? Em todas as áreas da vida social, né? E a partir deste olhar, as pessoas elas se olham em qualquer tipo de relação como centro da relação. Todas as pessoas se posicionam como centro da relação. E não é diferente com as pessoas que consomem os serviços de contabilidade. Então, a tecnologia, Eliane e professor Zé Carlos, ela precisa ser usada em conjunto com uma percepção clara dessa transformação, de que agora as pessoas elas querem ser o centro de tudo, e a partir disso, então, o profissional de contabilidade tem que olhar para as pessoas e para as empresas que consomem os serviços, os dados, as informações e o conhecimento que a contabilidade gera como o centro do negócio. Então, no mundo da transformação, é preciso começar pela transformação do foco.
a centricidade da contabilidade tem que ser no cliente e não mais na contabilidade, não mais no processo, não mais na execução. Então, o contador ele precisa ser capaz de colocar o cliente no centro do que ele faz, e quando eu chamo de cliente, eu estou chamando aquele consumidor da informação e do conhecimento que ele gera, né? Colocar o cliente no centro do que ele faz e, a partir disso, estruturar a sua atuação para entregar para o cliente que está no centro as coisas que ele precisa. E a tecnologia, então, passa a ser meio, né? Eu uso tecnologia para poder fazer essa entrega, mas o objetivo é atender aquela centricidade que eu tenho no cliente. Isso curioso, Vicente, é que, de fato, eu lembro, por exemplo, que quando eu dava aula de contabilidade, comecei há cerca de 30 anos dando aula nas faculdades e também fazendo contabilidade, eu lembro que assim, a coisa que mais era motivadora naquele ato de dar aula, de ensinar o débito e crédito, aquela coisa toda, a gente passava praticamente todos os anos da faculdade tratando disso, né? Fazendo lançamentos, apurando, fechando balancetes, enfim, aquela coisa toda, né? Encerrando resultados e por aí vai. Isso era, de certa forma, a essência do que nós ensinávamos. E depois começou a avançar um pouquinho para as questões tributárias. Elas foram se intensificando e a gente começou a fazer a disciplina de prática contábil, tudo muito amarrado em cima disso. É claro que tudo isso continua. Porém, nós não entendo eu, hoje eu não estou mais dando aula nas faculdades, porém, eu entendo que a gente não pode perder o tempo que se perdeu no passado fazendo isso. Quer dizer, os sistemas já automatizam tudo isso. O que você precisa conhecer, né? O mecanismo, a ciência, a essência, mas tem que partir para uma coisa mais objetiva, né? Mais útil, do ponto de vista de prestar o seu serviço. Então, é nessa vertente que, como você bem falou, a gente precisa começar a usar a informação. E, para isso, nós precisamos, ao invés de estar perdendo muito tempo com esses mecanismos, pegar a informação que os sistemas já geram e vamos aprender a tratar bem a informação, vamos estudar mais estatística, vamos estudar mais matemática financeira, vamos estudar mais o mercado, mais a gestão, mais a parte de controladoria, mais análise de custo, mais projeção, mais orçamento, e mais auditoria, mais perícia. Tem muita coisa bacana, muita coisa para a gente explorar com essas tecnologias de BI, de Business Intelligence, e tantas outras coisas, até muitas, digamos assim, vertentes que os contadores precisam começar a se familiarizar um pouco essas questões da prática no mundo mais real de usar a informação. Também estudar um pouco mais do próprio direito que está linkado naquilo que diz respeito à contabilidade. Quer dizer, todo esse mecanismo que no passado a gente usava muito, gastando os anos da faculdade fazendo isso, esquece. Isso aí você aprende rápido, começa a utilizar e toca para frente. É a mesma coisa se você vai querer trabalhar no mercado financeiro, por exemplo, que no passado eu dava aula de matemática financeira, a gente fazia toda aquela demonstração, tudo isso, ótimo, mas hoje você tem que entender a essência e pegar HP, os softwares de matemática, de cálculos, de análise financeira, trabalhar, interpretar e, de fato, avançar na gestão. Então, os contadores precisam urgentemente pensar muito em métodos quantitativos, em coisas realmente de análise de dados para gerar informação para o seu cliente, para o seu empregador, né? Perfeito. E, assim, até resgatar vocês, a gente vê muito forte a questão do relacionamento, né? Que inclusive é um dos pontos que a gente percebe que vendo sendo muito falado, quando a gente fala, inclusive, da transformação contábil, é que a gente tem não só mais as habilidades técnicas, né? A gente passa também agora a ter o trabalho das habilidades comportamentais, porque para eu poder apresentar um dado para o meu cliente, uma informação mais elaborada, digamos assim, eu preciso trabalhar a habilidade de uma comunicação mais assertiva, e até o trabalho dessa relação, tudo isso. Então, assim, são pontos que a gente vê também que também está muito atrelado a essa transformação contábil. Só que quando a gente fala também em relacionamento e comunicação, a gente acaba também resgatando alguns conceitos de tecnologia, né? Porque a gente também tem a tecnologia atuando nesse ponto. Como é que vocês veem a contabilidade utilizando dessas tecnologias, por exemplo, para trabalhar um ponto como o relacionamento, essa comunicação? Vocês, inclusive, eu vejo muitos contadores, às vezes, até assustados, como é que isso vai entrar no dia a dia deles? Como é que vocês percebem isso?
Isso já é uma realidade ou não? Isso é uma conversa que a gente ainda está meio distante? Como é que vocês veem isso? Bom, Eliane, vou tentar aqui marcar alguns pontos em relação a essa sua fala do uso da tecnologia nos aspectos ligados ao atendimento, porque esse talvez seja assim o campo no qual a tecnologia ela tem uma grande aplicação, mas ela também tem uma grande limitação, né? Então, no que diz respeito, por exemplo, à troca de informações, eu estou falando do fluxo de informações, ao ir e vir de informações, a tecnologia tem uma aplicação muito grande no atendimento, e essa tecnologia que pode ajudar no atendimento da troca de informações e no fluxo de informações, é uma tecnologia que está disponível para quem quiser usar. Então, quando você pergunta se é algo que está distante, se é algo que ainda virá ou se é algo que já está para ser usado, já está disponível para todo mundo, né? Então, Eliane, como eu estava te dizendo, né, esse desafio de usar tecnologia nos aspectos relacionais da contabilidade com os clientes, ele é um desafio que primeiro, tem uma camada inicial, que é sobre que tecnologia usar, e disso a gente já vinha falando, tem tecnologia disponível em condições acessíveis, não é mais algo que está distante do uso cotidiano de qualquer contador que quiser utilizar. Mas há uma segunda camada, que é a forma como eu vou usar essa tecnologia, porque ela tem que estar a serviço no relacionamento também do meu cliente. Partindo do princípio do que eu estava dizendo agora há pouco sobre a centricidade do cliente, né? Mesmo a tecnologia aplicada no relacionamento tem que estar a serviço do meu cliente. Então, primeiro de tudo, ela não pode complicar o meu relacionamento, ela não pode ser um fator de complicação, ela tem que ser um fator de simplificação daquelas etapas mais operacionais do meu relacionamento com o cliente. Mas eu também não posso me confundir, eu, contador, preciso estar atento a esse aspecto, me confundir e achar que a tecnologia vai substituir o relacionamento humano em todos os seus aspectos. Não vai, porque não é isso que o cliente espera. O que o cliente espera é que o contador possa se relacionar com ele em outros aspectos, em aspectos de consultoria, de análise, de orientação. Aí sim o contador quer um relacionamento humano, aí ele quer alguém com quem conversar. E nessa questão, também como nas outras, né, a tecnologia ela tem esse papel. Então, eu posso aplicar a tecnologia naquilo que é operacional para simplificar e diminuir a quantidade de energia que eu gasto naquilo, e com a energia que sobra, eu invisto o meu tempo e a minha energia em me aproximar do cliente, entender o que ele precisa e me relacionar com o cliente de maneira humana naqueles aspectos que agregam valor para o negócio dele. Enxergar esta diferença da aplicação da tecnologia me parece também ser um desafio importante para o contador que está olhando para esse aspecto de revolução tecnológica. Perfeito. É isso. E também, Vicente, nesse momento de transformação tecnológica, a tecnologia, como você bem falou, ela é o meio. Jamais, a tecnologia não cria nada. Ela facilita você criar as coisas, né? Ela facilita você interagir. Então, assim como a tecnologia hoje ela ajuda no processo, ela também passa a ajudar no relacionamento, mas jamais dispensando a interação realmente com o cliente, não com a pessoa que é o consumidor da informação contábil. Nós, por exemplo, estamos em lugares distintos, usando a tecnologia, mas não é a tecnologia que é importante. Importante é a mensagem que a gente leva até o nosso ouvinte. E apenas a tecnologia é esse meio. Isso, obviamente, vai facilitar muito o dia a dia da atividade contábil, sobretudo nessa nova vertente, nessa nova visão do contador-consultor, a pessoa de fato que vai gerar consultoria, que vai gerar informação. Então, esse aparato tecnológico vai ajudar muito, já está ajudando muito, encurtando distâncias, encurtando processo e tudo mais. Então, é um momento realmente muito rico para a atividade contábil, para começar a uma virada realmente de se ter uma contabilidade consultiva, de se ter uma utilidade concreta. Aquele sonho que sempre se falou da valorização da atividade contábil, chegou a hora. Quer dizer, já está extremamente maduro o momento para que as pessoas modifiquem aquilo que se propuseram a fazer para a contabilidade, para o seu cliente. E toda essa tecnologia, todo esse aparato que nós temos hoje à disposição vai favorecer sobremaneira essa nova atuação. Agora, a gente sabe que não é uma tarefa simples. Você tem um histórico de atividade mais processo
e numa virada tão intensa, tão rápida como a tecnologia, como a própria pandemia nos impulsionou, e tudo isso é muito novo. E as pessoas vão ter que começar a reaprender e, de fato, se colocar no lugar do cliente e ver, de fato, o que efetivamente ele vai enxergar valor. Tá? Não só trazer informação, e sim interagir e fazer com que, como eu posso resolver a dor do meu cliente, como eu posso fazê-lo crescer, como eu posso fazer o negócio dele se desenvolver melhor. E aí o contador, nessa hora, a meu ver, tem todas as armas para ser o grande consultor na atividade empresarial. Preparo, obviamente, um pouco mais, e não só nessas questões processuais que a gente tem comentado. E aí a Eliane, ao abordar esse tema inicialmente, chegou uma coisa muito bacana, que é assim, hoje, por exemplo, os próprios RHs das grandes empresas, a gente percebe, eu tenho lido muito recentemente sobre isso, que é mais importante, o relacionamento é mais importante essa questão da empatia do que o lado técnico, porque o lado técnico você aprende, você treina, né? De certa forma, é mais fácil você resolver. O problema do relacionamento, o problema da empatia, o problema, de fato, de trazer fazer um envolvimento até emocional, do ponto de vista dessa intimidade com o cliente, de trazer realmente ele para o seu lado e você para o lado dele, esse é o gargalo que a gente tem que superar. E nós sabemos, eu tenho até essa experiência de muitos anos de magistério superior, eu ensinei muito tempo na contabilidade, no direito, na administração e na tecnologia. E eu percebia claramente uma diferença de perfil assim gritante. Quando você vai dar aula para o pessoal da contabilidade, aqui eu estou falando isso, mas não é demérito para ninguém, nem estou criticando. Estou falando de perfil, da natureza da formação. Quando eu ia dar aula para a turma de contabilidade, o perfil era completamente um pouco mais assim, não vou chamar de engessado, mas um perfil muito quantitativo, muito sim, não, preto, branco, débito, crédito, é uma artesiano, coisa. Né? E ao longo dos 4, 5 anos de faculdade, as pessoas ficam muito muito assim meio de canto mesmo, é impressionante, porque o cérebro vai se formando dentro daquele contexto muito numérico, né? Quando eu ia dar aula para o pessoal do direito, rapaz, uma diferença enorme. Por quê? Aí lá já era uma coisa assim mais do diálogo, mais do relacionamento, mais do convencimento. É uma coisa gritante a diferença. E quando ia para a turma da administração, era essa mesma pegada, né? Da consultoria, da visão de objetivos, de olhar na frente e não olhar para o retrovisor. E aí, quando ia para a tecnologia dando aula, o pessoal também já é um pouco mais, né? Quantitativo. Então, essas coisas todas, chegou a hora do contador meio que ter que abraçar tudo isso, porque ele vai estar envolvido no relacionamento, na contabilidade, na tecnologia e no direito. Então, o contador tem que começar realmente a ser um pouco mais solto. Você quer ver um detalhe? Você pega, de uma maneira geral, salvo as exceções, mas os contadores têm dificuldade de escrever, né? De redigir, de fazer um bom artigo técnico. Assim, não é que ele seja despreparado, não é isso. É porque ele não foi treinado. Ele foi muito treinado para fazer as coisas, fazer o processo. E o momento agora não é mais de fazer o processo. O momento agora é de explicar os processos, de explicar a informação, de traduzir a informação. E aí é nessa hora que precisa escrever, precisa gravar, precisa falar, precisa expor. E aí a gente tem que puxar a atividade contábil, tem que enriquecer mais a formação da classe contábil com coisas que gerem relacionamento. Inclusive, marketing é uma coisa muito importante nesse movimento. Então, a gente tem que realmente rever todo esse conceito de como se formava os contadores e como daqui para frente. Eles serão, de fato, pessoas de relacionamento e de consultoria. Então, realmente tem que dar uma evoluída nisso. Perfeito, gente. Assim, acho que a gente conseguiu passar por muitos pontos, né? Eu sempre, como até o Sevilha falou, né, eu sempre vejo muito a questão do relacionamento, um ponto muito forte, porque sempre as pessoas já associam a tecnologia como a solução de tudo, mas a gente percebe que ainda existe um papel muito importante da figura do contador, da pessoa do contador. Claro, a gente fala de tecnologia, a gente pensa em robotizar tudo, quem é que não pensa, né, Sevilha? Em robotizar tudo, deixar tudo
fazendo da mais forma automática possível, mas ainda vai existir e existe uma necessidade muito grande dessa sensibilização, dessa empatia, desse relacionamento. E, claro, a tecnologia ela vai ser uma grande aliada na área do relacionamento, e a gente está falando de mensagens, de chatbots, de várias formas de comunicação de forma automática. Eliane, se você me permite, Eliane, Oi. me permite, professor Sevilha, eu gostaria só de complementar essa história do relacionamento com o cliente, o que é que você vai apresentar. Eu tive ontem uma reunião muito interessante com um contador, ele me procurava para a gente trocar umas ideias, e ele veio se lamentar que ele tinha um cliente lá bem expressivo e que o cliente não valorizava a atividade dele, que tratava com indiferença e tal. E ele chegou para mim e disse assim, uma coisa, olha, eu ponho lá o balanço na mesa dele, Zé Carlos, e ele simplesmente não dá a mínima, nem olha. Eu acho um desrespeito para com o contador. E aí eu aqui, Vicente, trazendo mais ou menos aquela mensagem que você costuma colocar para o contador, para as suas palestras, que o problema não é do cliente. O problema dessa indiferença ou de não valorizar aquele relatório é porque ele está apresentando da forma errada. O cliente não está lá querendo que você mostre o balanço para ele. Na verdade, ele está querendo que você diga para ele como é que ele se encontra e como é que ele sairia das dificuldades sem nem olhar para o balanço. Pegue alguns gráficos, pegue aqueles dados do balanço, traduza de uma maneira diferente, não bote o balanço na mesa dele, possivelmente ele não vai olhar. Alguns que são mais experimentados, né, na contabilidade pode até ver, mas a maioria... Mas é exceção. O problema é que você está fazendo da forma que você fazia há 20, 30 anos atrás. Se você chegar lá, ao invés de mostrar o balanço para ele, chegar, liga o computador, mostra, abre um painel, começa a mostrar gráfico, olha, por que está ruim aqui, por que podia ser melhor, onde é que... eu lhe garanto que ele vai olhar na mesma hora e vai passar ali valorizar e querer que você participe das decisões dele. Para você chegar lá, bota o balanço na mesa dele, você vai querer o quê? É mais ou menos aquilo que você costuma colocar, Vicente, que o problema não é falar de números de ativo, de passivo e de provisões, é falar de coisas que ele entenda e que, de fato, sejam relevantes para a decisão dele. Aquilo já é o retrovisor. Concordo com você. Só para valorizar isso aí, um rápido comentário, né? Acho que vale a pena a gente pensar nisso. É como se você colocasse um relatório em alemão na mesa de alguém que não fala alemão, né? A maioria dos empresários não fala balanço. Ele fala operação, ele fala negócio. Então, aquele relatório em alemão vai ficar em cima da mesa porque ele não sabe ler aquilo. Esse é um problema. A gente já está indo para os últimos minutos na nossa palestra. Eu queria só fazer uma última pergunta para a gente fechar essa nossa conversa maravilhosa. Sevilha, eu pelo menos já conheço a história da Sevilha Contabilidade, como a tecnologia faz parte do dia a dia de vocês, e eu queria que você contasse um pouquinho mais para a gente como é que você trouxe a tecnologia para o dia a dia do seu escritório, como é que vocês hoje lidam com isso, como é que é essa relação entre o contador e a tecnologia hoje no dia a dia de vocês. Claro, com prazer, viu, Eliane? Como a gente já está indo, então, para o fim, eu respondo isso já antes de responder. Quero agradecer mais uma vez pelo convite de estar aqui, viu? Um prazer conversar com vocês no Fórum SPED. Então, na verdade, a tecnologia, ela, ao longo do tempo, ela sempre teve uma aplicação muito grande na contabilidade. Eu, por exemplo, quando comecei a fazer contabilidade, já contei isso algumas vezes, eu fazia, nos primeiros tempos, contabilidade usando uma técnica chamada ficha tríplice. Quem nunca viu, depois pesquisa aí na internet o que era uma ficha tríplice. Era uma tecnologia completamente antiga, mas já era um elemento de tecnologia, já era uma inovação em relação a fazer na mão, como eu cheguei a ver fazer também, né? Depois disso, a gente começou a usar, para você ter uma ideia, as primeiras nuances de tecnologia, Eliane e Zé Carlos, que a gente teve na Sevilha, foi quando eu comprei, em 1988, o primeiro computador da empresa, num consórcio, porque era caríssimo, então eu fiz um consórcio para comprar o computador, né? E era um computador para todos na empresa. Então a gente agendava o horário que ia usar o computador e daquele horário que você tinha agendado, você sentava para usar. Então a pessoa do fiscal agendava o horário que ela queria usar o computador, a pessoa que fazia a folha agendava o horário, o sujeito da contabilidade, porque era um computador para todo mundo usar. E isso já era uma revolução, um computador com discos de 5 1/4, uma coisa inexplicável, né? Disquete.
Pois é, mas na época, Eliane, Zé Carlos é contemporâneo meu nisso, mas na época, Eliane, você que é mais moça e o pessoal que está nos assistindo talvez também seja, já era uma revolução parecida com o que é hoje. Era algo fantástico você fazer contabilidade num computador, mesmo que compartilhado com mais pessoas, era algo maravilhoso, né? Então, esse ingrediente da tecnologia, ele sempre andou muito ao lado da contabilidade e ele sempre teve uma aplicação muito viva na contabilidade. Agora, eu sempre olhei a contabilidade como algo que pode ser liberto em função da tecnologia. Então, toda vez que eu estou trabalhando e que eu estou com um processo que está complicado demais, eu penso como é que a tecnologia pode me ajudar nisso, como é que a tecnologia pode fazer o processo ficar mais simples para eu ter mais tempo para conversar com o cliente, para cuidar do cliente. Esse sempre foi o meu olhar. E chegou até o período 1999, a gente abriu uma empresa de tecnologia específica para desenvolver tecnologia não semelhante à da Forte. Essa empresa existe até hoje, ela chama Web Contábil, e a nossa promessa dentro da Web Contábil é assim, a gente desenvolve tecnologia que não existe no mercado. Quando alguém desenvolve a mesma tecnologia, a gente abandona e vai para outra. A gente está sempre com esse olhar de como melhorar, né? E tem sido muito interessante fazer esse encaminhamento. Então, a gente começou a experimentar robôs, a gente começou a experimentar automações, foram elementos muito importantes para essa nossa transformação e que sempre foram usados dentro desta prerrogativa de que eu simplifico o processo para ter mais tempo para cuidar do meu cliente, né? Eu estou lendo, Eliane e Zé Carlos, um livro que eu ganhei do Maurício Benvenuti. Maurício Benvenuti é da Startse, e foi muito gentil, me mandou de presente desse livro, chama assim, A Startse Torna Você Audaz. Esse é o livro que eu estou lendo, né? E numa das primeiras páginas do livro, ele já me conquistou com uma frase que ele diz o seguinte, que talvez eu não seja fiel à letra da frase, mas o conteúdo é esse, né? A tecnologia está fazendo pelos nossos cérebros hoje o que a Revolução Industrial fez pelos nossos braços há 100 anos, há 80 anos atrás, né? Então, os trabalhadores, quando veio a Revolução Industrial, ganharam muito mais força física e hoje a gente está ganhando muito mais força intelectual, porque a tecnologia está nos ajudando a impulsionar a nossa capacidade intelectual, né? O desafio é usar essa capacidade intelectual fortalecida pela tecnologia a serviço do cliente. É esse o olhar que eu acho que todos nós precisamos ter. Muito bom. Perfeito. Zé Carlos, e a gente agora indo para a nossa última pergunta, qual é o seu recado? Agora a gente com outro olhar, né? Não mais de dentro do escritório, mas quem está ali o tempo todo pensando para os escritórios. Qual é o recado que você daria para os contadores que estão passando por esse momento de transformação da tecnologia? Qual seria uma dica, algum ponto de relevância e de atenção que você daria para esse momento? Bom, eu diria, são muitas coisas que a gente pode falar, mas eu queria me concentrar essencialmente que o recado é: continue se atualizando, procure horizontalizar um pouco mais os conhecimentos, claro, sem esquecer a sua especialidade vertical, mas busque informações complementares que venham tornar você, profissional, uma pessoa muito menos metódica e sim mais relacional. Porque esta nova, digamos assim, maneira de se exercer a atividade contábil de forma consultiva vai exigir argumentação, vai exigir conhecimentos complementares, vai exigir uma série de coisas que outrora talvez a classe contábil não tenha estudado. Então, esse é um recado que eu daria. Procure cada dia mais inovação, e aí eu concordo com a frase que o Vicente colocou, do autor do livro, que a tecnologia está meio que turbinando o nosso cérebro, né? Está permitindo a gente exercitar e desenvolver melhor. Aproveite essa oportunidade e busca conhecimentos complementares que possam te tornar um profissional mais amplo, mais holístico, que tenha uma visão mais 360 graus. E, obviamente, sem esquecer do foco, aquilo que você realmente se propôs. E, obviamente, que a tecnologia procurem a modernidade, as inovações. Hoje, acredito eu que dentro de pouco tempo já está começando, mas muito em breve eu imagino que você, contador, vai estar sentado no seu escritório e aí, ao invés de você ter possivelmente 100 funcionários, 50, 20, sei lá, você vai ter uma quantidade possivelmente menor
de pessoas mais bem preparadas, com um aparato de tecnologia, com uma plataforma que você tornará o seu escritório contábil no que eu chamo de hub de informações. Então, você vai estar lá diante do terminal do seu computador, com uma equipe qualificada, interagindo com o cliente, dando consultoria online nas plataformas, trabalhando a informação online, fazendo a consultoria, inclusive online também, tratando o dado e certamente gerando muito mais valor. Então, você vai, na verdade, virar uma espécie de um piloto que fica lá com o seu aparato e resolvendo o problema do cliente via informação, via o tratamento de dados. De modo que a tecnologia vai fortalecer tudo isso e, mais uma vez, prepare-se e horizontalize um pouco mais de conhecimento. Tenha uma amplitude maior e um relacionamento melhor com o seu cliente. Eu acho que é o que o seu cliente certamente vai aguardar de você. Perfeito. Então, com essas palavras, esse fechamento maravilhoso, Vicente, gostei muito da frase, realmente traz muita reflexão para a gente, né? Como o Zé Carlos até falou também, muito bom essa reflexão para esse momento que a gente está passando. E queria agradecer mais uma vez a participação de vocês. Para mim é sempre uma honra poder ter esse bate-papo com vocês. Em nome da Comissão SPED, agradeço a participação de todos e agradeço a você que está assistindo a gente. Então, acompanhe o restante das nossas palestras, ainda tem muita palestra boa aí no decorrer do nosso evento. E a gente se vê no próximo evento, tá bom? Um abraço a todos. Tchau, pessoal.